Bem-vindos ao podcast, um podcast feito para divulgar informações sobre o Ultimate Frisbee, incentivar discussões sobre os mais variados temas do nosso esporte e também aprendermos coisas novas a cada episódio. Arthur Cardelino e eu, Victor Maiello, formam a conexão Brasília-São Paulo desse podcast com conteúdos em português, apesar do Cardelino falar tudo em inglês. Antes do episódio, agradecemos o suporte de nossos ouvintes e da comunidade. Seja um seguidor do podcast BR no Spotify, SoundCloud e no Instagram. Quer entrar em contato direto conosco? Envie e-mail para podcastbr@gmail.com. Meu povo, estamos no episódio de hoje, número 9, o primeiro da segunda temporada. Felicidade estar de volta aqui com vocês, meus caros ouvintes, eu, Maiello e 3 convidados muito especiais para o episódio de hoje do podcast sobre o Ultimate Frisbee do Brasil. É sobre design, arte dentro do Ultimate brasileiro. É o que a gente vai estar jogando hoje com meus convidados que vão se apresentar depois do Maiello. Boa noite, meu povo, que bom estar com vocês de novo. Realmente aí, segunda temporada, várias coisas novas, Instagram, logo nova. A gente vai até aproveitar para tentar explicar um pouco da onde surgiu o conceito dessa logo nova que a gente tem para o programa. E, inclusive, podemos começar a apresentação com o André Borba, que foi a pessoa que nos ajudou e deu um quinhão do seu conhecimento para produzir essa logo. Então, Tudo bem, amigos? Como é que tá? Vamos lá. Borba, formação, sou diretor de arte e grande amigo dessa dupla aí que toca esse programa há muito tempo. É isso aí. Mari, apresente-se, por favor. Bom, eu sou a Mari Cota aí no mundo do Ultimate. Minha formação é em artes visuais. Beleza. Bom, eu sou o Guilherme, de Brasília, mais conhecido no meio do Ultimate como Cremas. Sou formado em arquitetura e urbanismo. Por que Cremas? Nunca soube. Isso aqui até que se falar vai ter que botar uma tarja aí de mais 18, vai ficar o rate R, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pergunta, Maiello. Não se pergunta essas coisas pessoais. Introdução, continue, por favor. Mas o Cremas, que é do Estúdio Maré, aí ele é o grande responsável de Brasília como artista de Brasília, vocês sabiam? Cremas, fala aí o que tu já produziu para o pessoal saber seus dots, seu portfólio. O cara já fez a propaganda aqui do meu estúdio, então quem quiser pode entrar no Instagram e procurar. Na verdade, esse estúdio é um estúdio de design de mobiliário. Eu formei arquitetura, mas acabei migrando para essa área. E depois que eu entrei no Ultimate, acabou que surgiu algumas demandas dessa área de designer gráfico. Comecei fazendo uniforme de 5 anos do Esplanada. Então, depois que a gente acabou produzindo esse uniforme, surgiram outras demandas. Eu fiz, em 2018, a logo e o uniforme do UP, que é um dos times que eu ajudei a fundar. Time do Brasil, yeah! Antes de jogar no UP, a gente jogou no Strix, como a maioria das pessoas sabem. E eu acabei fazendo também a nova logo do Strix e os novos uniformes também em 2018. Além disso, eu faço a arte e toda a identidade visual do TUC desde 2018. Isso. Eu fiz o do ano passado e fiz o desse ano. É isso que eu tenho feito. Isso dentro do Ultimate, né? O trabalho já é outra história. Pô, esse uniforme dos 5 anos do Esplanada ficou arquivado, né? A gente tem que reativar essa ideia aí. O cara fez o trabalho e engavetou. Tá juntando poeira. Aliás, né? o logo do Up ficou bem bacana, cara. Valeu. Valeu. Fica um elogio aí. E tu fez o que já, Borba? O que tu meteu o dedo aí? Cara, eu comecei... O ruim é a memória, que não é tão boa, mas eu comecei... não tem jeito. Velho vai ficando assim. Eu comecei com o logo do Soul, que foi um desafio fazer o logo do Soul, né? Porque era um logo de um pessoal que tinha muito amor pelo logo antigo. Mas o logo antigo não era muito um logo, era mais uma camisa com uma arte e não tinha sido pensado como um logo, algo que tivesse um peso grande. Então eu comecei com o logo do Soul
e foi muito bacana, foi um aprendizado ali. Eu faço logo como uma diversão, não é como uma profissão. Eu sou publicitário, diretor de arte, dono de um estúdio que se chama umestudio.com. Se vocês digitarem no browser, Isso aí, vocês vão ver. propaganda, galera. Propaganda de todo Se vende, tem que se vender, meu irmão. Mas a gente trabalha com agências de publicidade, fazendo demandas de internet, de aplicativos e tudo mais. E essa parte de design, de poder fazer um logo para amigos ainda mais, é muito mais para tirar a cabeça do trabalho e me divertir. Então o logo do Soul nasceu daí, e aí junto com o logo nasceram as camisas do Soul, o que é muito bacana. A gente tenta todo ano lançar uma camisa nova. O Hat Hill também foi um trabalho muito bacana, porque tinha já um trabalho feito pelo Red, que era super legal, e aí a Lika me chamou, e por muitos anos eu fiz uma comunicação visual do Hat Hill, que era como se fosse um cartaz de promoção do evento, até que ano passado ela falou, cara, preciso de um logotipo. Então a gente fechou o logo do Hat, e surgiram algumas camisas, outras logos, teve o Seven Bees que a gente jogou na Itália. Acho que teve mais alguns. Teve mais alguns. A camisa do. Cheguei a fazer a própria camisa um pouco do Wolfpack. Eu botei um pouco a mão junto com a Ângela, que tinha um trabalho super bacana também. Uhum. E foi isso. É sempre uma diversão. É sempre sair fazendo alguma coisa, mas muito mais por diversão e não como profissão. Fez a logo para mim, do Victor Maello Ultimate Frisbee Coach. Sim, senhor. Fiz sim. Fez logo do podcast, que tá mais bonitão. Você está bem. Foi um trabalho bem gostosinho de fazer, cara. Eu curti bastante. Essa logo do podcast foi a selecionada de 74 exemplares, rapaz. Você foi uma competição. Foi uma escolha impressionante. Animal, posso comentar as coisas ali. Não, ficou muito bacana. Eu acho que ele ficou simples, direto. E esse é uma pegada que eu tenho para logo. Acho que eu tenho uma pegada para logo mais simples, que eu gosto de poucos elementos e que entregam a mensagem rápido. Mas quando eu boto a mão na camisa, eu já vou pro oposto, cara. Mas isso a gente pode falar mais pra frente de camisas, eu acho que tem espaço aí. Sim, a gente ainda tem que ouvir o que a Mari teve de produção dentro do Ultimate. Comecei, na verdade, com o espírito mineiro, mas, na verdade, era uma coisa que eu não tinha muita afinidade, assim, a parte gráfica. Eu sempre trabalhei, na verdade, nas artes visuais com fotografia. Só que depois que eu comecei a jogar Ultimate, parece que surgiu uma demanda, assim. Acho que foi em uma época que o Ventopano estava tentando entrar mais nos torneios e criar mais e aparecer mais. E aí meio que surgiu essa demanda e eu percebi que era uma coisa que eu gostava também de fazer. Aí foi primeiro o Espírito Mineiro, depois fizemos do Chapéu, o hatch aqui de Uberlândia. Depois o uniforme do Ventopanas, o atual, de 2019. E aí depois a gente fez o Pindorama, o torneio aqui, que aí eu fiz a identidade visual para rede social. E aí atualmente eu tô fazendo o do Malabares, que é o nosso time feminino aqui de Uberlândia. E juntando com o Alastra, que também é o torneio que a gente está organizando aqui em Uberlândia, de Ultimate feminino. Acho que eu não cheguei a fazer tanta logo assim pra time. O Ventopanas tem um ícone, mas que não fui eu que fiz. Talvez o do Chapéu Mineiro eu tenha feito desde o início, assim, que aí depois saiu nas peitas aí coloridas da galera. E acho que a camisa ficou muito... ficou linda a camisa do Chapéu Mineiro. Aliás, valeu. Legal, cara. Toda a comunicação, vocês seguiram toda a comunicação da camisa em todos os posts, ficou muito bacana. Os dois aí estão ouvindo elogio de diretor de arte, hein, mano? Fica esperto. Pois é, me contrata, Borba. Manda o Portifa depois, manda o Portifa. Mando. Olha aí, meu irmão, aproximando o bonde, a galera aí, me contrata, hashtag também, velho. Estamos todos desempregados aqui, só o Maelo aí que tá garantido. Eu gosto muito da logo do Maelo, do Vitor Coach, mas não gosto do nome, podia ser outra coisa. Mas a logo em si é muito bom. O nome a gente não tem como melhorar da pessoa, cara, aí é com a mãe dele, mas o logo a gente capricha.
Não, mas beleza, galera. Pra gente entender, pra quem não é da arte, porque todo mundo falou que teve o ano da demanda. Eu acho que é uma coisa bem comum, assim, que quando chega alguém, todo mundo pede um favorzinho, um quebra-galho, né? Meus amigos mesmo, quando eu tô aqui em casa sem fazer nada, meus amigos me ligam, pergunta de planta, de suculenta, no jardim, doença de não sei o quê. Eu imagino que todo mundo faz o approach com a galera. E como é que é a arte aqui? Faz uma logo tal. Eu preciso de alguém aí para explicar pro ouvinte, pra gente que não entende praticamente nada, o que é um processo criativo, assim? Como é que é o ABC, o 101, do começo ao final, assim? Quem pode explicar pra gente? Cara, eu acho que cada um tem o seu processo, né? Toca que a gente vai Não, comentando. falei, deixa pro diretor criativo aí, quem tem mais experiência. Não, mas cada um tem o seu processo. Eu acho que cada um tem um processo. O lance de fazer você falou de fazer como te pedem para fazer uma coisa, isso é um começo, né? É importante, às vezes, as pessoas entenderem que, me faz aí, sai um logo aí para mim. Não é bem assim. Para começar, você faz um negócio de graça, então tem que ter um certo carinho, até uma intimidade, né, com quem está te pedindo aquilo, né? Porque você está ali, vai dedicar muito tempo no seu trabalho ali. E muitas vezes você tem que ter intimidade com a pessoa, de sugerir coisas ou pedir, a dizer que não vai dar para fazer o que ela quer. E é difícil quando você não tem essa intimidade com a pessoa. Então, no Frisbee, isso para mim eu aprendi desde cedo que fazer logo, camisa para pessoas com quem você não tem intimidade não é uma missão simples. Mas o processo criativo, para mim, desde o começo, ele é entender o objetivo que se quer atingir. É a primeira coisa. Qual é o objetivo? O que se quer comunicar? Qual é a mensagem principal que quer se passar? Isso geralmente é através de uma conversa, assim, ou um e-mail, né? Aí depois você entrega ou faz alguma coisa simples, é no Paint mesmo, é alguma coisa mais online, porque tem muita gente que se aventura na internet, né? No simples, porque a galera, às vezes, primeiro passo, se é ganhar intimidade ou ter alguém conhecido, se alguém quiser se aventurar e fazer um time novo, o cara vai ter que vir das ideias dele, né? Tem alguma dica, alguma coisa assim nesse processo de criação que vocês usam, alguma ferramenta que vocês recomendam boa, simples e que dá para fazer aquela primeira e depois melhorar ou encontrar alguém? Eu tenho certeza que não é o Paint que eles usam, mas vamos deixar a galera falar. Cara, eu vou até pegar o gancho aí do Borba para poder falar também dessa questão do processo. Como ele mencionou, acho que cada um tem uma linha, né? Como eu vim da arquitetura, acaba que eu sigo esse processo da criação do logo, ela segue muito o processo criativo dentro da arquitetura, né? Então, quando me pedem para fazer uma logo, eu sempre sigo 3 tópicos que normalmente a gente faz, né? Então, tipo, dentro da arquitetura, a primeira parte seria o programa de necessidades, que é quando a gente senta com o cliente e conversa sobre as expectativas dele, sobre os parâmetros que ele pensa para o projeto, ou o tema, né? Então, quando eu vou fazer esse contato dentro dessa parte de designer gráfico, eu acabo levando isso. Depois eu sigo para uma parte que seria tipo um estudo preliminar. Então, a gente pega tudo aquilo que eles mencionaram durante esse programa de necessidades, e aí pega referência, conceito, aí já entra também modelo de camisa, paleta de cores, etc. e tal. E depois, o terceiro ponto, quando eu falo, é o projeto executivo, que aí a gente já pega e já faz um arquivo para mandar para a gráfica. Uhum. E aí a gente, dentro da gráfica, a gente faz teste de cores, etc., para poder chegar num resultado final bacana. Pegando esse gancho aí, dentro daquilo que eu vivencio de arquitetura e design de produto, eu sigo esses 3 tópicos também dentro dessa parte de design gráfico. Massa demais. Esse vocabulário que eu não conheço. Isso não foi um gancho, né, cara? Isso foi um caminho inteiro, assim, em cima do que eu falei. Não, isso é até massa, porque um pensamento que eu sempre tive era saber se o Ultimate Frisbee está a influenciar vocês em seu trabalho ou trabalho no Ultimate Frisbee. Vocês estão começando a desenhar mais coisa, fazer coisa mais redonda, dinâmica, esportiva no dia a dia de vocês, assim, no trabalho? Tem tido essa troca, essa interação entre o trabalho e o Ultimate? Como é que tá isso aí? Alguém tem um exemplo claro que um entrou do outro, tá tendo essa troca,
essa interação do trabalho dia a dia e o Ultimate, ou no desenho, tá logo, ou sei lá. Eu vou até tentar simplificar a pergunta dele, porque vocês três falaram que não tem, óbvio, não é o principal trabalho de vocês ser o Ultimate Frisbee. Então, como que a experiência de vocês dentro de cada especificidade influenciou no Frisbee e como o Frisbee influenciou, se é que ele teve algum tipo de influência no trabalho de vocês comum? Bom, eu acho que, na verdade, influenciou diretamente com o que eu trabalho agora. Atualmente, eu estou trabalhando num escritório de design gráfico mesmo. Meu aprofundamento em gráfico aconteceu por causa de uma demanda do Ventopanos, de alguém ajudar a fazer as coisas para o Espírito Mineiro, e aí as coisas foram se desenvolvendo até hoje eu estar trabalhando nesse escritório. Então, acho que teve uma contribuição muito significativa, porque eu acho que se eu não tivesse visto o meu gosto em desenvolver essa parte de divulgação, de identidade visual, de ter um contato com o cliente e entender a necessidade dele para criar aquilo que eu trabalho hoje, talvez tenha me perdido um pouco. Mas, enfim. O Carolino faz isso toda hora. É o padrão, é o podcast aqui, essa é a natureza. Mas acho que deu para entender que o lance é como isso te ajudou a achar o caminho, né? Acho que sim, acho que é uma coisa que eu gosto, assim. E aí, só voltando um pouco na parte de processo, meu processo é bem parecido com o que os dois falaram. Eu tenho normalmente reuniões pessoalmente com os clientes, e a gente, no escritório pelo menos, trabalha com um briefing, que consiste em uma série de perguntas que você manda para o seu cliente responder, e aí elas vão ser responsáveis por criar, para fazer você entender qual que é a necessidade, que é aquilo que o Borba falou inicialmente. Acho que no final a gente busca a mesma coisa, mas com alguns recursos que cada um acha melhor. Boa. Eu acho interessante falar disso mesmo, porque acho que cada um veio de um estudo, né, de uma formação, e isso acaba implicando na forma como a gente faz todo esse processo. Por isso que eu falei isso, que era para as pessoas realmente entenderem de onde que surgem as coisas. No meu caso, veio da arquitetura, da Mari veio de outro estudo, do Borba também de outra referência, então é bacana passar isso. Do meu lado veio da publicidade, né? O bacana que você estava falando, uma das perguntas era o que o Frisbee trouxe para a minha área, o que a minha área trouxe para a parte de desenhar logo no Frisbee. Para mim, poder desenhar os logos e as camisas me trouxe a origem da publicidade, a origem de quando eu comecei. Coisas que um pouco se perdem, ainda mais quando você vira dono de um estúdio, você começa a se dedicar muito mais o seu tempo à parte administrativa, à parte comercial, à parte de atender clientes, e a criatividade vai se perdendo um pouco do seu dia a dia. E poder desenvolver os logos e as camisas fez com que eu pudesse voltar à minha raiz de direção de arte, à minha raiz de quando eu comecei na profissão. Então, o Frisbee me ajudou a me reconectar na minha profissão e achar um prazer que estava perdido para mim de criação. Isso é muito bacana. Essa é a parte que eu gosto muito. Isso é bom. Gostaria que eu tivesse isso na Florestal, mas realmente disco de madeira não vai ter influência entre engenharia florestal e Ultimate Frisbee, né? Eu tenho uma hipótese. Fala. O trabalho que vocês têm com o cliente facilita a entender as chatices, às vezes, em campo, ou o contrário, de repente, aquela pessoa, você está tão acostumado a lidar com um cliente chato que fica pedindo para voltar à versão 57, e aí na hora do jogo, assim, tem uma chamada e você fala, nossa, olha aí o cliente chato, mas espera aí, vamos ouvir o que o cliente tem para dizer e a gente consegue resolver a situação. Será que tem alguma coisa dessa ou eu estou muito maluco? Eu acho que tem os dois lados, cara. Eu acho que tem os dois lados. Claro que você aguentar cliente chato te permite te dar uma cobertura de você chegar no campo e falar, pera aí, não, eu já sei como lidar com gente chata. Mas ao mesmo tempo eu acho que às vezes você chega em campo e você fala, cara, eu quero ser eu mesmo, chega de aguentar chato, eu quero mandar todo mundo a merda.
E aí Boa, você se velho. segura também. Você fala, não, peraí, não posso também ser tão agressivo. Peraí, isso aqui é freeze, espírito, para com isso. E aí você precisa voltar. É complicado, acho que tem os dois lados. Nossa, tá certo, cara. É isso mesmo. Não pode não tolerar os chatos, viu, Baelo? Teus dias estão contados, meu irmão. Vou trocar umas mensagens pra saber como é que a gente lida com isso, velho. Chatice. Uhum. Agora, tudo que a gente falou aqui, a gente vai poder talvez fazer um resuminho. Vai estar lá no ultimatebrasil.com.br, o site que a gente sempre posta, né? Escreve algumas informações a mais. A gente vai botar aí os Estúdio Maré, Studio aí do pessoal. Vai botar o link, Instagram de todo mundo que a gente está falando. Talvez botar aí o que é um processo, botar uma referência, se o pessoal tiver, o que é uma referência, como criar sua logo. Tem algum passo a passo, alguma dica pro povo assim? Crie sua logo, faz assim, entra no Paint, tem elementos básicos. O que vocês acham? O que seria um elemento básico? Para de falar de pente, pelo amor de Deus, cara. Tá, isso já é essa já é a primeira coisa. Aprende a mexer no Illustrator, pelo menos. Não é nem CorelDRAW, é Illustrator. Pelo menos. Para Primeira começar. dica para você ouvir. Não, eu não mexo no Paint, né, meu? Mas eu tô falando para o povo, assim. Então, Illustrator, beleza. Os elementos básicos, o que é que tem que ter, assim, de vocês três? A primeira coisa que eu faria para você começar a desenvolver alguma coisa é buscar referência. É o primeiro passo. É ver o que está sendo feito no mercado, é ver o que é um logotipo, como ele é aplicado, como é que outros times fazem o seu logotipo no mundo inteiro. Ter alguma referência e não começar do zero tentando sofrer, porque às vezes a referência te ajuda a entender, é assim que eu posso passar uma mensagem, é assim que o Chapéu Mineiro passou a mensagem dele, eles colocaram um quadriculado e isso deu a ideia de uma coisa mais caipira, mais ave mineiro, que bacana. Então essas sacadas você só tem procurando referências, então minha primeira sugestão é busque referências. Não tente começar do zero desenhando alguma coisa, ainda mais se você não tem prática de fazer isso. Boa. Inclusive, e agora... gancho, antes de cair na polêmica, que eu sei que você já está querendo ir para polêmica. Eu já quero polêmica, eu quero polêmica. Para cada um de vocês, até começando pela Mari, que tipo de referência vocês têm? Quando vocês vão fazer o uniforme, vocês puxam talvez referência do futebol americano, do futebol, do basquete? Tem algum esporte ou tem alguma coisa que salta aos olhos de vocês? Talvez o próprio Ultimate Frisbee, só que em outros países? Eu tô numa época aí assistindo mais futebol americano e eu acho que eles têm times com ícones muito massas, assim, e uniformes muito bonitos que com certeza servem de referência para produzir. E, no geral, antes de eu estar nessa fase, eu pesquisava mais os times de fora, assim, porque era uma coisa que eu não tinha nenhum contato, assim, com o esporte, muito menos com Ultimate, né? Antes de entrar nesse tipo de produção mais voltada para esse público. Então, acho que as minhas referências para além disso, assim, depois que eu comecei a fazer para esporte, eram artistas que não necessariamente trabalham com ilustração digital, mas mais como pintores e escultores. Acho que a minha referência vem das artes visuais mais do que de trabalhos gráficos. Aí é uma coisa que acho que me influenciou positivamente, mas acabou ao longo do tempo gerando algumas dificuldades que eu tive que depois pesquisar mais coisas sobre logomarcas e como usar tipografias e todas essas coisas que acho que o Borba estava comentando antes. E aí, senhor Cremas, da onde vêm suas referências para as camisetas que você já fez? Bom, eu também tenho uma tendência de visualizar e buscar sempre referência dos esportes americanos. Eu acho que o Ultimate ter nascido lá, isso é um conceito bacana. E eu acho que assim, falando como um pouco leigo também, porque não sou formado em designer gráfico, mas
Acho que dentro do conceito de logotipo, acho que o Bob até pode falar depois, a gente tem algumas linhas que o pessoal segue, né? Então, dá um exemplo rápido, quando você tem uma logo de um escritório de advocacia, ele segue uma linha mais sóbria, né? Mais séria, com cores mais preto, dourado, etc. e tal. Então, você tem um conceito para você seguir. Se você faz um logotipo para uma agência de publicidade, você tem um pouco mais de liberdade, você pode usar cores, é uma coisa mais lúdica e tal. Então, assim, dentro do conceito de logotipo do Ultimate, essa linha que eu sigo é uma coisa mais de assumir esse esporte mesmo, como americano, buscar referências do basquete, de futebol americano, do beisebol e tudo. E uma coisa interessante também é a do Tuque, né? O Tuque, quando o pessoal me chamou para poder fazer a primeira logo, acho que se eu não me engano, o Tuque começou em 2016. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, ou briga 14. comigo depois. Acho que foi 14. Eu joguei em 2015, quando eu voltei. Ah, legal. Então, tipo assim, o Tuque sempre teve essa questão de ter algum elemento de referência de Brasília. Então, Boa. todo ano eles buscavam uma referência de algum elemento de Brasília que fosse muito forte e que trouxesse isso para dentro da identidade visual do campeonato. Então, isso assim, é um desafio que todo ano, desde que eu comecei a fazer as coisas do Tuque, eu tenho que sair pensando. E aí é uma coisa que eu já vou pensando assim no começo do ano. Apesar do Tuque ser só pro final do ano, a gente ainda fica pensando nisso, de vez em quando olha alguma coisa aqui em Brasília. E é um desafio porque também não pode ser nada muito repetitivo, e eu também não gosto de nada muito óbvio. Então, tá aí pensando nisso. Em termos de uniforme, sei lá, eu tenho uma linha um pouco mais minimalista, eu gosto mais das coisas um pouco mais simples, mas eu gosto bastante também de uniformes que o Soul faz aí, esses uniformes alternativos. Então, bom, é isso. Uma Essa pergunta coisa que eu pensei. Eles se elogiam o tempo inteiro. Deixa eu só falar, tem uma coisa interessante, só pegando o gancho, essa história dos uniformes alternativos do Soul. Tem uma história muito bacana, que foi uma camisa que a gente fez florida. E que foi, não sei se vocês todos chegaram a ver ou não, mas é uma camisa meio rosa, com flores rosas e um tom meio cinza, mas uma camisa florida. E quando eu propus ela da primeira vez, todo mundo, assim, os homens do time, não, vou usar flores, como assim? Isso aqui é coisa de mulher, e tinha um lance super preconceituoso com a camisa. E eu quis quebrar justamente isso. Falei, não, cara, para com isso. Porque flor é coisa de mulher, e homem não pode gostar de flor. Por que a gente precisa ser tão sisudo nos uniformes, com cores tão fechadas? Por que não pode ter uma coisa alegre? E a gente foi para um torneio com esta camisa, e no final do torneio, todos os outros times se estapeando pela nossa camisa, pedindo para trocar ela. E muitos dos jogadores que antes tinham falado, olha, isso é coisa de mulher, tudo mais, não queriam trocar a sua camisa, voltaram para São Paulo com esta camisa, e hoje muitas vezes eu olho no Ibirapuera e eles aparecem com a sua camisa florida para jogar. Olha aí. Então, é muito bacana isso de você poder quebrar certos paradigmas da cabeça das pessoas, e isso é uma coisa que você não pode deixar te comandar. Você tem que saber quebrar isso. Você tem que saber, como designer, como diretor de arte, propor coisas que vão contra o bom senso, mas que na verdade podem dar muito certo. Essas escadas são bem legais. Sim, isso foi no Sudaca de 2016. Posso dizer que, como jogador daquele time, não fui um dos que reclamou da camiseta. Tu se faz aqui, né? Na internet você faz. Mas você lembra bem do lance que foi do burburinho, que foi quando eu trouxe o primeiro layout. Foi muito bacana. Opa, se lembra. Nossa, a galera reclamando. Eu falei, gente, é uma camiseta, a gente vai usar, vai curtir. Se não gostou da camiseta, troca a camiseta lá, meu. E no final, voltou com a camiseta. Queremos imagens, me dê imagens. Vamos ter imagens no nosso site. Essa camisa. A pergunta que eu ia fazer é bem rápida. São duas, mas é uma condicional. Vocês botam alguma coisa secreta de que ninguém nunca percebeu em todas as suas obras? Sim, pode falar.
Ou ninguém faz isso? Vocês fazem o que o cliente pede, eu não boto nenhuma imagem, código, desenho infiltrado nas coisas. Tem umas brincadeiras, Easter egg, né? você tá falando? É, o Easter egg Easter lá no egg. meio? Tô sentindo que o Cremas faz. Pode falar, Cremas? Tem coisa aí escondida? Escondida não, mas no uniforme azul do Up, de manga comprida, a gente fez uma brincadeira com o funk que existe aí, que eu não sei nem de quem é, mas... Nem eu. O pessoal falou que seria legal se colocasse, eu comprei a ideia, na manga tem a frase que a circunferência é perfeita, que tem um poder, que é fazendo uma referência ao disco. Mas eu não sei se todo mundo já percebeu isso, eu acho que provavelmente quem tem a camisa já tenha visto, mas é um detalhe bem discreto. Fica a dica aí para quem não sabia. Tem gente que ainda não viu, eu conversei com uma pessoa outro dia, ela não tinha visto na blusa azul. Eu gostei tanto dessa camisa. É na azul só, é isso? É, só na azul. Tu já viu já? Não, eu comprei a de manga comprida, não tô lembrando se é laranja ou se era azul, acho que foi laranja que eu comprei. É azul, manga comprida é azul. Ah, e a laranja é manga curta? É, a laranja é manga curta. Então eu comprei a manga comprida, vou dar uma olhada então. É aí, galera. Olha o easter egg. E aí, Mari, tu tem algum easter egg nas suas camisetas? Nunca me ousei a fazer isso, não. Pode Mas começar. fica aí para as próximas oportunidades. Essa que o Cremas falou, a gente já tinha se ligado aqui no Vetopanas. Isso aí veio de uma blusa que eu tinha. Eu tinha uma blusa do Sexy Divers, que era o time que eu joguei na Saxony em Leipzig. E aí dentro da gola, na parte da frente, tinha, como o nome do time era Saxy Divers, né, os mergulhadores de Saxe, que era Saxônia, eles botaram por dentro Bi-Sexy. E aí era para fazer a brincadeira de Sexy e Saxe dentro. E aí era escondidaço, assim, eu só fui ver um tempo depois. Eu nem sei como é que a Gaia imprime ali, mas o pessoal imprime. Eu adoro esses detalhes pequenos. Nas camisas que eu faço, eu gosto sempre de tentar mudar alguma coisinha. Não sei se são easter eggs, mas são pequenas frasezinhas, detalhes. Eu fiz agora a camisa do Macaco Velho, que a gente jogou no Bunt, ali no Bunt, né? Isso, né? Foi na praia, no Rio de Janeiro. E a gente usou uma ilustração de um macaco, alteramos ela, botamos uma língua para fora, fizemos todo um grafismo atrás dele. E quando a camisa estava pronta, alguém falou, cara, macaco velho, né? E por que não tem a macaca velha? E aí a gente fez uma versão feminina da camisa, que era o mesmo macaco, só que com um lacinho na cabeça. E aí atrás, nas costas da camisa, onde estaria Master Mixed Beat Team, a gente, em vez de Master, botei Master, aí fiz um X riscando Master e escrevi velho Mixed Team. E nas das mulheres eu botei véia. Então são pequenos detalhezinhos que você põe na camisa, uma frasezinha na vertical, que eu acho muito bacana de se ter para as pessoas. E as pessoas gostam, elas elogiam esses detalhes, elas ficam procurando esses detalhes. Eu acho muito legal. Não, eu sou fã muito disso, assim. Eu gosto de camisa que tem profundidade, que tem camadas, assim, que você tem aquela primeira imagem que aparece, depois quando você olha um pouco mais a fundo tem uma coisa, às vezes tem uma terceira. Foi uma coisa que eu pedi, assim, pro Cremas quando a gente foi fazer a blusa da azul, principalmente, que seria o carro-chefe, assim, que a gente vai querer sempre fazer isso, que a manga comprida seja mais detalhada, que tivesse essas camadas, assim, você vê a logo, mas depois você observa bem suave, tem todo o mapa de Brasília, e assim vai. Mas nosso último segmento está se aproximando, que é exatamente sobre isso, meu povo. Você ouvinte agora vai ter que se preparar, lágrimas escorrerão, mas são lágrimas construtivas. A gente vai dar aqui dicas com nossos especialistas universitários e estudiosos. A gente vai entrar no segmento agora que a gente quer saber a melhor logo, a pior logo, o melhor uniforme e o pior uniforme do Brasil. A gente vai botar aqui, a gente falou para os nossos participantes de hoje, eles avaliarem o que eles consideram a pior e a melhor logo e o pior e melhor uniforme das equipes do Brasil. A gente vai tentar claramente falar aqui quais nossas opiniões, quem quiser conceituar por que escolheu, por que é esse, sei lá, esse conjunto da coisa, da obra que deixou mais feio ou pior, ou se é só uma dica mesmo para melhorar, porque é feio, porém tem aí uma chavezinha fácil pra gente consertar e melhorar lá no fim da estrada, e 2020 a gente começar todo mundo muito bem. Certo, Maelo?
Certo? Agora. Isso é o que você vai fazer. Fica tranquilo. Pensa em 2, 3 logos. O que vocês acham? Falei, nossa, eu gosto muito desse logo por conta disso. Acho que esse outro poderia melhorar no tom da cor, alguma coisa assim. Deixa ele fazer a lista dele de pior e melhor, que aí quem fica mal na fita é ele. E vocês dão a opinião profissional de vocês, que vai ficar tudo suave, tudo tranquilo. Isso. Só amor. Isso. Essa opinião é só minha, individual. E depois aí tem a opinião coletiva, o senso do povo brasileiro. Mas a minha opinião vale muito. O cara que é conhecedor das Muito coisas, pouco. rapaz. Cara, Então, eu começo falando que eu não vou falar. Isso aí. Não, a verdade Fala assim, o melhor eu... logo é do Soul Frisbee porque fui eu que fiz. Aí não, o faz melhor isso. logo é o logo do que fui eu que fiz. E a Maricota chega e fala: o melhor logo é o logo do campeonato do Hatch porque fui eu que fiz. E pá, resolvido. Não, eu acho que não tem, eu acho que não tem um pior logo e seria muita maldade nossa dizer qual é um pior logo. Eu acho que um logo é feito dentro das limitações que se existem, dentro do briefing que foi dado. Muitas vezes não é culpa nem sequer do designer, quer dizer, alguém impôs a ele um pedido e ele teve que seguir aquele pedido. Não é culpa dele ter feito algo que na visão de outro é ruim. Ele pode até ser, de repente, ruim esteticamente para alguém, mas está cumprindo super a sua função para outra pessoa. Mas eu falo com muito gosto dos bons trabalhos, quer dizer, o do Up é um deles que eu lembro que quando eu vi a camisa, eu fiquei super apaixonado e comprei a camisa e comprei o boné. Aliás, o boné vale a dica de que façam de um material mais bacana no próximo. Aí você briga com o Cardelino aí, por favor. É porque foi uma coisa rápida, que aproveitei o momento, mas a gente teve ciência depois que chegou, a gente falou, beleza, algo que funciona é algo que não funciona. Foi um puta teste aquilo ali. O problema é sempre o Cardelino. Esse é um grande desafio, eu acho esse é um grande desafio, você conseguir botar no material que se cria do jeito certo. Esse é o nosso maior desafio no Brasil, das confecções, os fornecedores. A gente às vezes mal consegue imprimir uma prova de teste para dar uma olhada antes, já é uma briga para você conseguir uma prova de teste. Mas eu gosto muito do Up, eu gosto muito a camisa do Calitrix, ficou linda. Eu acho escura para o Rio de Janeiro, mas eu acho linda e até comprei uma agora, que eles venderam para colocar na venda, eu comprei uma, sou super fã. Teve um logo que eu vi esses dias, eu falei para o Vitor o nome mais cedo, que é uma raposa de Minas Gerais. Cara, é uma raposinha amarela. É o Aiguará. Muito bonitinho, eu achei o logo, achei ele super bem desenhado. Gostei muito. Acho que estão saindo coisas muito legais que eu tenho visto ultimamente. Boa. A minha opinião, cara, para assim, da logo, é sobre o tanto que representa na minha visão, né? Tipo, representa o esporte, a mensagem fica clara, né? Para mim, como a gente tá no esporte dinâmico, eu tenho tendência a gostar de logos que representem isso. Então, tipo assim, eu concordo muito com o exemplo do Calitrix, assim, e aquele negócio que eu falei das camadas, da profundidade. Primeiro momento que você vê aquela logo, já tem um símbolo, já tem a letra, já você tem as cores. E aí, pro uniforme deles, que eu não acho o melhor do Brasil, mas tá entre o top 5, sei lá, é que você tem exatamente isso. Você tem a frase bem clara no peito, você tem um macaco ali por trás, na última camada você tem a silhueta da cidade. Eu acho isso muito fera. São ótimos exemplos. O do Up também, eu acho que são ótimos exemplos, assim, de logo. Pra mim, o que eu tava falando de ser a pior é porque eu achei que ficou simples, que eu gostaria de ver mais pra mim. Que era o pessoal do Los Pragas. Já tá há muito tempo ali, Praga com aqueles dread. Eu queria ver algo novo, queria ver ele de bigode, sei lá, queria ver umas paradas novas, sacou? Pra mim podia estar mais próximo do que eles estão se mantendo aí. Eu queria ver outro rosto, eu queria ver outra aplicação daquele rostinho fofinho e outras coisas. Pra mim aquela ali que fica a pior, porque é o Praga. Se fosse outra coisa, mas outra os Pragas pessoa... estão sempre se reinventando, com certeza daqui a pouco vai vir alguma coisa aí diferente. Toda hora eles lançam uma nova camisa... Eles que trouxeram um pouquinho essa moda da camisa dupla face, camiseta. Nossa, eu tento fazer isso há anos, cara, mas não consigo achar quem faz aqui em Brasília, velho, reversível. Aliás, o Revo é um conceito de logo muito bacana. Se você olha o conceito do logo, que são várias mãos
que formam um círculo, pelo menos essa é a minha leitura, tá? Vamos dizer amanhã que não são várias mãos, mas para mim parecem várias mãos que juntam em torno de um disco. Eu acho que esse logo deles é muito bacana. Tem alguma preferida aí do Cremas, da Mari e do Maelo aí, de logos? E uma que eu não sou... Eu ia falar do Revo também. Eu acho que eles têm uma coisa que eu vejo como muito significativa, que é, muitas vezes, utilizar o ícone e não utilizar o nome. E aí eu acho que isso é uma coisa que dá muita potência para logo deles. Criar toda uma história que está em volta de um ícone só. E muitas vezes poder brincar com isso, de às vezes ter o nome e às vezes ter o ícone, igual eles fizeram agora essa nova camiseta, mas também já fizeram as outras que eles utilizam o ícone na frente, né? E aí eu acho que é bastante potente, né? Quando você consegue resolver em um ícone tudo que você gostaria que o nome abarcasse, sabe? E Caramba, aí, eu já sou um pouco do eles. contrário. Eu não vejo muito assim. Parece pra mim empresa de tecnologia. O Boba falou das mãos juntas. Eu nunca tinha imaginado que era isso, velho. Mas surpreendeu. Tá sempre... Eu não concordo. Não, só vi diferente. Isso foi uma leitura doida aí das mãos. Mas continua, Mari. Eu concordo também. Não, acho que depois disso, vocês já falaram que eu ia falar sobre o Soul e o Up, que são logos que eu acho muito boas também. Mas acho que já foi falado. Cara, será que o Soul tem o melhor nome do Brasil? Eu acho o nome do Soul muito bom, pela proximidade da PCSOU, de Soul, do Frisbee, Soul, Alma, Soul. Caramba, esse nome é muito bom, velho. Já de logo não sei, quem fez ali não mandou muito bem não, viu? Tem uma evolução, bacana se você reparar no logo do Soul, ele tem uma evolução, né? Porque antes era Soul Frisbee, e é um nome tão forte que a gente se deu ao luxo de hoje só usar o Soul, que é super forte. Então a gente assina só o Soul na frente da camisa e põe o Soul Frisbee em outros detalhes, atrás, em outras pequenas partes da camisa. Mas o Soul acaba virando um nome mais forte. Isso é bacana, essa evolução da marca. Eu concordo um pouco com os dois. Eu acho que o do Caritrix eu acho bem interessante. O Arthur não é especialista, mas falou muito bem aí sobre as camadas. Eu acho que é bem ícone, assim. Acho que todo mundo que vê o macaco já sabe que é o Caritrix e tudo. E eles também conseguem fazer uniformes interessantes. O do Rival... no começo, a primeira vez que eu vi, eu achei um pouco estranho, mas depois eu comecei a gostar e aí comecei a entender um pouco mais o que é a logo deles. Também já tinha visto um pouco dessa questão das mãos. Se a gente tiver errado, a gente tá lascado, Borba. Não é assim, nada disso. Eu acho muito forte. É a íris de uma lei fotográfica. A gente vai entendendo tudo errado. É a íris? De um olho? Uma lente fotográfica. Barbaridade. Eita lasqueira. Ixi. E assim, eu concordo com a Mari, que eu acho que é uma logo bem forte e eles conseguem ter uma variação muito boa de usar a mesma logo em vários tipos de fundo. Acho que isso daí favorece bastante, não é todos os logos que conseguem fazer isso. Aí eu não vou puxar mais sardinha pro meu lado não, porque já puxaram aí, já falaram. Mas é engraçado porque, por exemplo, do Strix, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Isso daí é normal. E é engraçado porque a galera começou a brincar que parecia o Venom. E aí quando me falaram isso, eu achei super engraçado e comecei a gostar mais ainda da logo, porque ela tem essa daquela antiga? dualidade. Não, da nova. Nossa, o Venom? Gente do céu. Tem esse papo aí que tá rolando aqui em Brasília. Não, o que eu queria dizer dessas que precisam de melhora, o que eu vejo que dá pra mudar, eu quero deixar claro que, cara, o Cusco, pra mim, foi uma mudança muito boa, velho. Aquele cachorro pegando nisso com a boca, pra depois virou aquele Cusco circular, que é um cachorro massa, com a tipografia bonita, e aqueles usaram no Pidorama. Cara, esse é o tipo de evolução que a gente quer ver. A do Strix antiga, pra mim, sempre foi uma bagunça, ninguém nunca entendeu se era uma coruja, se era o
Como é que é? O Mardok lá do Capitão Fantasma, o Zorg, como é que é o nome dele, cara? Ninguém entendia se era um louva-a-Deus. Aí, pô, esse trato que tu deu agora, Cremas, pros últimos anos, aí acho que reavivou bem, deixou bem melhor a logo. O Mas Vetopanos o do também teve um Cusco, trabalho maneiro, né? Porque antigamente acho que não tinha nada e agora virou. Quer dizer, tinha uma frasezinha pequena, ninguém entendia. Já essas evoluções acho que é o caminho que o pessoal tá mandando bem demais. o do Cusco não é Quer ver uma unanimidade, não. referência? Eu já vi várias pessoas falarem que gostam mais do cachorro pulando do que essa Ah, mas versão como final. logo, cara, bom, é a minha opinião, né? Como logo, eu acho que representa mais um esporte, eu passo a mensagem clara, assim, de time, é o que ele tem Eu escrito prefiro a Cusco última Voador. também. Essas O duas Santi, o Santi tem últimas. um estudo. O Santi tem um estudo que eu fiz para ele de uma camisa pro Cusco, que acabou não sendo aprovada pela galera do time, mas era um cachorro pulando no disco também. Era uma coisa mais fã, menos séria, né? Mas o logo deles atual ficou super bonito também. Uma É, coisa que eu ia falar, que é uma referência que você estava falando de time lá atrás, referências de time, um logo que me inspirou a fazer o primeiro logo do Soul, quando a gente teve uma camisa preta com logo em branco, super simples, clean, direto, e fui beber um pouco na fonte de All Blacks. Você pega o All Blacks, eles, cara, aquele camisa preta, não tem nada com o loginho ali do lado. É simples, direto e que marca pra caramba. Então, às vezes, também a simplicidade, se bem feita, pode ser muito impactante, pode ser muito bacana. é verdade. E certeza. os uniformes, o que que o pessoal tem de consideração aí? Os melhores e os piores, sei lá, atuais, passados, no geral. O que que vocês acham que tá bom e que tá ruim? Se quiserem falar, né? Que o povo Eu acho que aí. os atuais estão melhorando não só pela criatividade da galera, que eu acho que também tem, mas também os materiais que nos permitem fazer coisas diferentes, né? Você pega as confecções de 4, 5 anos atrás, fazer uma sublimação, fazer uma estamparia na roupa inteira era super difícil, caro, você tinha que fazer fora e trazer para cá, era complicado. Hoje isso já é muito mais simples, então acho que isso ajudou muito a gente a poder viajar um pouquinho. Hoje você consegue fazer uma estamparia na camisa inteira sem tanto medo como você tinha antigamente. Cara, sobre os uniformes, um que eu acho assim que é sempre uma bagunça, eu nunca gostei do tom, é o do próprio NGF. Eu gosto de logos ou nomes de equipes que são siglas, o FLA, eu acho massa, NGF, UP, esses nomes assim que são sigla ou representam alguma coisa, mas como uniforme, eu sempre achei o cinza, e eu não sei se aquele é vermelho ou vinho, não sei. Nunca me bateu assim, sabe? Um time tão bem sucedido, acho que precisava, na minha visão, de uma parada fosse bem marcante ou mais chamativa. Acho que são dois tons meio apagados, assim, não é claro e não é escuro. Mas aí Não a gente sei, entra alguma naquele ponto que a consideração? gente falou agora há pouco, que é aquela cor, aquele uniforme precisa representar o time. O NGF é um time super aguerrido, é um time super com força. E o vermelho é uma cor que representa bem essa força. Então, de novo, para você que tem uma outra pegada, não é tão legal, mas É, para o time que tem esse lance de sangue nos olhos, o vermelho é perfeito. E eu e gosto pelo muito que do eu. desenho deles, eu acho o desenho deles super bem feito, super bacana, super bonito. Eu Dos também acho a menininhos, Você não logo. né? entende Dos nada, meninos, das cara. É. meninas. Você não sabe de nada, cara. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a logo deles eu acho mais bacana que a blusa. Você que tem aí os uniformes e vê há muito tempo, as imagens que eu tenho sempre se mantiveram dentro das cores, que eu acho massa. Eles optaram por não sair muito daquele vermelho e cinza. Mas pra mim nunca passou assim um "Rah! Pá, o time e tal. Eu sei que representa hoje, porque é o que a gente tá vendo. Mas eu gostaria de uma, sei lá, umas cores mais vívidas, talvez, Borba. Você falou vermelho, mas aquilo é vermelho? Eu nem sei. De cor, eu sou um zero à esquerda. Puxa um pouco mais fino. É um É. vermelho, mas com vinho, mas eu acho que tem essa pegada de guerreiros. Para mim, pelo menos a cor sempre passou essa ideia. E tu, Maelo, tá calado aí, não quer falar de ninguém? Qual que é o seu uniforme favorito aí das equipes do Brasil? Você quer sempre. É político, né? Vai se candidatar em 2020 aí e tá Você que fazendo tá a em Brasília, média. meu amigo. Não sou eu, não. Ó, eu gosto muito do uniforme que a gente fez, que a Angela fez e o Barba ajudou, como ele falou, do Wolfpack, um uniforme azul que tem um desenho que ela fez à mão. Até o Jota foi
maluco o suficiente para tatuar aquele lobo no. Não lembro qual parte Aquele do corpo. lobo é incrível, cara. Eu lembro que eu parabenizei ela por muito tempo por aquele desenho dela. Lindo de morrer. É um desenho realmente muito bonito. É uma camiseta azul, um logo no peito e o desenho dela na lateral. Eu gosto demais. Aquela camiseta eu não troco de jeito nenhum. E eu acho maravilhosa. Eu tenho uma camiseta também que eu acho muito bacana, que é do Victor Maello Ultimate Frisbee Coach, que é muito bonita. Nossa. Logo simples, que aparece bem. Olha, eu já usei camiseta do Soul Frisbee de tudo quanto é jeito. Tem uma roxa minha que foi uma edição. Não lembro agora, Bárbara, como que ela Você tem a surgiu. roxa? Tem a A roxa, roxa você tem? eu troco, mas de jeito nenhum. Aquela roxa ficou linda de morrer. Foram poucas pessoas que pediram na época. Na época que a gente fez a Florida, a gente chegou com a opção. Alguém falou: tem esse tecido também. Não, eu fiz uma ilustração com uma das opções e alguém falou: pô, vamos fazer essa também. Aí todo mundo: não, a gente não tem dinheiro para isso. Bom, então quem quer? Se juntamos ali um número mínimo de pessoas que gostariam de fazer e ficou lindo de morrer aquele roxo. Ficou muito bacana. Tem uma, Borba, que eu acho que tu que fez também do Soul, que eu acho que é branca, com umas caveirinhas e a gola e a bordada das mangas é rosa. É essa? Tem uma assim? É essa mesmo, a gente chama ela de Latina. Essa Caramba. camisa nasceu como um presente para Malela, quando ela foi coach do Soul no Sudaca. Eu fiz uma camisa só para ela, e aí o cara da confecção disse: não vou fazer uma camisa só, não tem como. E ela ficou engavetada por alguns 2, 3 anos, até o dia que a gente chegou e falou: pô, por que a gente não usa aquela camisa e recupera ela? Entendi. Eu não sou particularmente fã de full sub, assim, impressão total. Mas aquele tipo de desenho que você botou, que de longe parece umas coisinhas que se aproxima e vê, é uma coisa que eu achei que ficou bem interessante, que não é do meu gosto, mas conseguiu me converter, assim, falar, beleza, achei que ficou show. Com aquele De solzinho novo, é simples aquilo no que você meio. falou dos detalhes, né? Quando você aproxima a É, camisa de perto, essa foi a intenção, é fazer uma camisa que de longe você não distingue muito bem qual que é o desenho dela, e de perto você vê os detalhezinhos. E aí, o bacana que eu botei o rosa no detalhe, de novo, por que rosa é cor que não se pode usar? É bacana pra caramba. E aí eu botei o sol do sol em vez de ser amarelo em rosa. Então, assim, ficou bacana. Você consegue, essa liberdade de você poder trabalhar o logotipo, tendo o logo ter um detalhe que possa ser adaptado para diferentes mídias, para diferentes aplicações. Isso eu gosto muito disso, eu acho super legal. minhas considerações finais é que também tem um time aqui de Brasília, que é a Nipônica, que eu considero que tem uma das logos mais interessantes, divertidas, do Ultimate brasileiro. Ele é um centro acadêmico que tem várias modalidades de esporte, mas eles vêm jogando Frisbee Ultimate tem um tempo. E para mim ele é a combinação perfeita de logo maneiro e uniforme maneiro. Acho que o Cremas pode me lembrar se eu tiver errado, mas eu acho a logo e as cores branco, vermelho e preto. E cara, o jeito que eles escreveram, depois pesquisa aí quem tiver Nipônica com K, Atlética ou CA, Ultimate Frisbee vai aparecer. Cara, eu acho muito bonito esse trabalho de logo, aquele trabalho de uniforme, acho que é o melhor, acho que é um dos melhores do Brasil, assim, top 3, logo e uniforme junto, assim, tudo de bom. É muito fera aquele trabalho ali. Mas é isso. Um animal mesmo. Aquilo ali O é de. logo deles é E bem. tem umas 2, 3 blusas, cara, que Fui todas elas são pesquisar muito agora, você estava maneiras. falando, eu fui pesquisar agora, que é um samurai com uma espada, é isso? Isso, esses aí são eles. E aí, cara, Ah, as blusas dele tem um botãozinho, tem uma gola diferente, eles dão umas trabalhadas, é bem legal. Não sei quem faz, não sei como fazem, não sei onde vivem, nem onde habitam. Mas sei que a malha também é muito boa. Eu sei que é uma blusa mais cara, acho que quando eles vão vender R$ 80, 90, não sei. Eu nunca consegui comprar, nunca consegui trocar. Os caras são amarrados ali, corpo de Jesus fechado. Mas é isso, meus amigos. Sobre artes, designs, boas logos, bons uniformes, essas são as considerações do pessoal. Alguém mais quer falar alguma coisa ou lembrou Você de alguma? nem deixou eu e a Maricota falar quais são as nossas preferências. Ah, Pois é, fala ué. então, uai. Vocês estão muito Mentira, calados, gente. uai. Vocês estão aí, tem que me interromper, rapaz. Eu falo, eu Só tu falo fala. muito. E o uniforme, eu concordo muito que ficou muito bom, o do Nipônica. E eu gostei muito quando o Borba falou daquela camiseta que eles fizeram das flores,
porque quando vocês falaram eu lembrei dela, que é uma que eu gosto muito, assim, eu acho que ficou muito massa. E aí depois os 2 outros uniformes do Soul também sou muito suspeita pra falar, porque eu acho que é muito bom ter essas duas, que acho que é a Latina e Multicolor, não sei se é assim que me corrija se eu estiver É errado. isso mesmo. Exato, é isso. Eu gosto muito que elas combinam as duas com a mesma bermuda, que eu acho que é uma sacada muito boa, assim, de não ter que ficar renovando bermuda para qualquer uniforme, para cada novo uniforme, sabe? E aí eu acho que tanto a Multicolor quanto a Latina ficam incríveis com o rosa, e eu gosto muito de cores mais vivas, assim, então eu gostei bastante. Inclusive, adoro ter e poder ter jogado com ela já. Olá. Que bacana. E tu, Guilherme, cara de boi, fala aí sua opinião logo. Cara chato. Cara, o Maielo me cortou aqui, eu ia falar do Wolfpack, ele falou antes. Mas eu achei aquela camisa muito, muito fera, a do Wolfpack, e eu espero que alguém queira trocar algum dia, mas ela é quase um achado aí no mercado, é difícil achar. As do Soul também, suspeito para falar, essa latina eu achei muito animal, também espero poder trocar um dia. A do Rival, essa que eles fizeram agora pro último campeonato, com um tema meio tropical, achei muito legal. Mas eu não sou muito fã de camisa regata. Quase comprei, na hora de finalizar a compra eu vi que era regata e acabei desistindo. Nossa, então que fica chato. a dica para poder fazer uma versão com manga. Mas a melhor camiseta vai ser a do Los Cremas. Quero já ver. fazendo... Quero Quando você ver. acha Los que o Cremas vai surgir. influência ele teve. Cara, esse negócio do Los Cremas foi engraçado. Surgiu no Unity 2017 com o Leão zoando lá, pra variar, né? O cara que tem resenha pouco. E virou uma coisa, é tipo um Sultans de Brasília, virou Los Cremas, só que não tem nada ainda. E aí a galera fica no meu pé, já tem assim, uma fila de gente já querendo entrar no Los Cremas pra um time que nem existe. Mas vai sair, vai ser uma camisa, uma peita muito foda aí. Acho que nesse sentido a camiseta do Sultans fez bastante sucesso, assim. Foi uma ideia do Rodrigo mesmo, o Biggs. E aí a galera curtiu muito, assim. É uma camiseta que a gente jogou poucas vezes, mas que todo mundo pira, assim. Acho que ela é bem legal, ela é simples, mas ela tem uma ideia muito boa e uma cor muito bonita. Eu gosto bastante daquele uniforme também. A logo também é muito fera, a logo do Sultans. Eu também lembrei agora. Mari, Oi. Eu não tenho Instagram, mas é verdade que o Biguin tem um Insta Big Bigs, que ele bate fotos grandes e pequenas das coisas? Ouvi Deixa dizer. eu aproveitar esse momento. Caramba, ouvi dizer, chegou no meu ouvido que o cara batia foto de coisas pequenas e grandes, fazendo Big Bigs. Aí você falou, lembrei. Eu não tenho Instagram, fiquei curioso, mas ninguém mostrou foto. Mas um dia eu vou entender melhor na o que verdade, é isso. Na verdade, o Biggs ele nem tem acesso a esse Instagram, ele é gerenciado pelo Bibi. E ele é feito de contribuições de todo mundo. Que quiser mandar, pode mandar. Que basicamente é pessoas tirando foto com coisas normais e ele com a mesma coisa, só que a coisa fica muito menor porque ele é muito grande. Esse é um conceito básico, assim. Interessante. E sigam lá, The Giant Nobis. É o Instagram. É muito bom, hein? Então, o pessoal aí que tá a fim de tirar uma curtida, bate uma foto com a lagosta e manda pro Biguinho, que ele manda uma foto de um lagostim na mão dele, que ele ficou Bigs, é isso? The Giant basicamente isso, gente. Você aproveita de coisas que tem o tamanho G e o tamanho P. Top demais, gente. Pô, então é com esse astral aí alto que a gente vai encaminhando pro nosso final. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre arte design no Ultimate Frisbee, dos nossos participantes? O propaganda pessoal. Eu tenho uma propaganda para fazer, que é bem pertinente. A gente tá, e entra um pouquinho que vocês estavam falando agora há pouco, de ter tempo de conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer, mas o Soul tá com uma camisa no forno também nova saindo.
e vai estar aberta a todos comprarem. Acho que mais um mês aí, ou menos, meio mês, quem sabe, se eu tiver alguns sábados disponíveis para ficar em cima dela. E é bem na pegada florida, chocante, meio contestadora que a gente teve nas outras. Acho que vai ficar bem legal, cara. Então fiquem atentos aí que daqui a pouco tem nova camisa do Soul pronta para todos poderem pedir aí e ter também. Boa, eu tenho um merchan também. Queria falar com as mulheres aí que ouvem o podcast, que o Alastra vai acontecer nesse... Não sei se é nesse final... Na verdade, já vai ser no próximo final de semana, né? Do dia que sai o podcast. Que é dia 14 e 15 de dezembro, aqui em Uberlândia. É um training camp e um hatch mixed. A Lica vai estar vindo de São Paulo para conversar, dar uns drills, ensinar... falar sobre espírito, sobre tudo, e no domingo a gente vai fazer um hatch. Então, se ainda tiver alguma mulher que não se inscreveu, apesar da inscrição já ter acabado, não tem problema, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram do Malabares, que é o nosso time feminino, que a gente organiza. E vamos mexer esse doce aí do Ultimate feminino, galera. Que bacana esse teu convite, viu? Porque é um evento muito importante mesmo. Eu tenho acompanhado toda a organização deles aqui daqui de São Paulo e estou muito contente de vocês estarem se movimentando para ter tanto a gente lá e todas essas pessoas chegando e trocando conhecimento. Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Obrigada, a gente está aí esperando mais mulheres. Tem mulheres aí de Brasília e de São Paulo, se não me engano. Mas a gente gostaria que tivesse mais diversidade. Se tivesse pelo menos uma mulher de cada cidade aí que tem Ultimate, daria uma ajuda para quem sabe chamar mais mulheres, que eu acho que é um problema aí em todo torneio. Se um dia tiver um torneio com todos os times, não vai funcionar, porque não vai ter mulher suficiente para cada time, porque a gente tem que estar sempre eu acho que é um lugar perfeito para se conversar, para trocar ideias, para entender muito mais o Ultimate, entender qual é o papel que todos temos no Ultimate, qual o papel que as mulheres exercem no Ultimate, que é tão importante quanto o nosso, e tem esse lance de discussões muito bacanas, que tem como Mixed, qual o futuro do Mixed, quais as opções de Mixed. Acho que tem muitos assuntos legais para serem conversados, e é importante todas poderem estar lá para darem sua opinião. E aí esperamos todas para poder discutir essas questões, fomentar essa iniciativa mesmo de se posicionar e de entender a própria importância no esporte. Acho que a gente, como mulher, normalmente não tem muito contato com o esporte até entrar no Ultimate, e aí eu acho que demora um pouco até entender que a gente precisa e a gente é tão importante quanto os homens no Mixed. Exato. Bom, eu queria parabenizar também a Mari, aproveitando. Acho que é uma iniciativa bem legal. Precisa de pessoas que tomem à frente disso, do Ultimate feminino. O Boba também já falou muita coisa aí, eu não vou alongar aqui. E como a gente está falando de design, parabéns, Mari, também pela identidade visual do torneio, tá bem legal. Estou acompanhando também. E queria agradecer o convite de vocês, foi muito bacana poder explicar um pouco de como funciona esses nossos processos, cada um com a sua linha, mas é super legal. E é isso, bora lá, que ano que vem as coisas prometem. Obrigada aí pelo convite também, fiquei muito feliz de poder ter essa conversa, principalmente tendo o Borba e o Cremas, que são duas pessoas que eu admiro bastante o trabalho, que é também numa área que eu tô aí começando. Bom demais, galera. A gente que agradece vocês aí. A gente agradece as gerações que estão tendo aí seu dedo, suas artes no Ultimate Frisbee. Deixa eu agradecer o ouvinte aí que escutou todo esse episódio sobre design e arte. Então, se você está querendo começar a fazer, a gente vai deixar o contato do pessoal aí, vai deixar as dicas, vai botar todas as imagens e logos que a gente fazer, tudo isso numa postagem no ultimatebrasil.com.br, o site que tem todo um conteúdo de Ultimate Frisbee, torneios, eventos, pessoas no Brasil. E é isso, Maelo. Consideração final? Olha, de consideração final, mas agradecer mais uma vez pro Borba, que teve o carinho e disponibilizou o tempo dele para criar a logo do podcast. Ficou incrível, muito obrigado.
E esperamos que vocês continuem com essas produções e desenvolvam trabalhos cada vez melhores e inspirem pessoas a continuar também. Porque eu acho que quanto mais opinião, quanto mais diversidade, melhor. A gente vai crescendo todo mundo junto, acredito eu. É isso aí. Valeu então, galera. Nosso e-mail podcastbr@gmail.com. Se quiser mandar temas, se quiser participar ou sugerir, comentar alguma coisa, estamos no SoundCloud, estamos no Instagram e estamos também no Spotify. Abraço. Tchau.